a nossa fala lá. Nós estávamos falando sobre a biologia hoje de manhã, sobre alguns aspectos aí, né? Como funciona a biologia. Nós paramos aqui na estrutura celular. Só para a gente fechar um ponto aqui. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, se eu perguntar para vocês, um bisturi, por exemplo, bisturi. O bisturi, ele é benéfico ou ele é maléfico? O que vocês acham? O bisturi, que você usa para cortar tecido, né, humano, etc. também. O que vocês falaram aí? Depende? Ô Zé, Oi. eu acabei de entrar aqui, que exercício que é pra fazer? Não, não, por enquanto não é fazer nenhum. Eu deixei uma lista de exercícios para vocês aí, para vocês tentarem fazer em casa, tá? Vocês vão tentar fazer em casa. Mandar foto de algum Não, exercício? não, não, não. Depois a gente vai fazer em aula também, vai fazer alguns exercícios com vocês em aula. Não precisa mandar foto, nada, não. Isso aí é só para começar, para vocês tentarem fazer. Para ver se dá para fazer um ou outro. Se não der, não tem problema, não. Devagar a gente vai chegando lá. Só para tentar e depois a gente resolve em sala também, com vocês. A pergunta é a seguinte: quando vocês se deparam com um bisturi, o bisturi é algo benéfico ou é algo maléfico, na opinião de vocês? Eu acho que depende para que você vai fazer. Como é que é, Ana Luísa? Eu não entendi que passou um caminhão aqui. Para que você vai usar o bisturi? Ah, tá. Depende, né? Depende. Perguntaram aí sobre os exercícios. Deixa eu só ver um negócio aqui. O Zé Wagner, esses exercícios são tipo. Isso. Daquela aula de química, tá, Zé? Você vai analisar aí em função das aulas de química que a gente viu lá, o breve histórico da química, tá? Tipo um resumo aí. Você vai aplicar aquilo que a gente aprendeu na aula de química. Mas, assim, esse ponto aí que vocês falaram, falou, Zé, esse ponto aí que vocês falaram aí é isso mesmo. Depende. Então, tá vendo como é que as coisas são subjetivas? Um bisturi na mão de um médico, ele salva vidas. Um bisturi na mão de um psicopata, ele tira vidas. É o mesmo bisturi. Só que depende de quem está utilizando. Está entendendo a questão? Então, às vezes, a gente tem uma conotação para uma determinada matéria, ou tem uma conotação positiva ou negativa para uma determinada palavra, mas você falar, tipo, aquilo que nós falamos na semana passada, lá atrás. Para muitos, a química, ponto sem química, não sei, a química é algo negativo. Né? Sem química, parece que a química é algo prejudicial. Não, depende. A energia nuclear ela pode ser benéfica para levar energia elétrica na sua casa e pode ser também destrutiva numa guerra nuclear. Então, depende da forma como é utilizado. Então, bisturi na mão do médico você pode salvar vidas e na mão do psicopata você pode tirar vida. O bisturi é o mesmo. Agora, como é que nós temos essa condição de salvar ou retirar vidas? Olhando esse aspecto para ecologia agora, para biologia, que é a nossa aula agora. A pergunta que eu faço para vocês, olha que interessante. Quem tem mais consciência do valor da ecologia, da preservação da natureza? Se eu pegar com vocês aqui, conversando com vocês, se eu pegar um índio que não tem acesso nenhum a estudo, no meio lá da floresta amazônica, e se eu pegar um indivíduo totalmente escolarizado, com mestrado, doutorado, blá, 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 sei lá, em algum país europeu aí, lá na Noruega, vamos imaginar aí. Se eu comparar esses dois indivíduos e perguntar para vocês assim, qual dos dois tem mais consciência de preservação ambiental? O que vocês me responderiam? O índio. Pois é, o índio, né? Por que o índio? O índio ele não depende da natureza para viver? Mesmo ele não sabendo intelectualmente o quão importante é a natureza, a preservação da natureza, ele tem uma consciência. Ele tem que preservar aquilo que ele depende para a sua subsistência. Agora, muitas vezes, a gente confunde capacidade intelectual, capacidade de formação, né? O indivíduo é um analfabeto, o outro indivíduo é doutor. Beleza. A gente confunde essa questão de formação intelectual com capacidade de percepção do mundo real, que não é legal também.
tá? Então, a gente vê muitas vezes pessoas totalmente iletradas, pessoas que não têm conhecimento mesmo, nenhum científico, mas têm uma capacidade de preservar muito mais do que aqueles que têm muito conhecimento. Não quer dizer que tem muito conhecimento também, não tem essa capacidade de preservação, não. Mas tem quanto maior o número de conhecimento, muitas vezes você se torna uma pessoa muito consumista também, aquela coisa, quer comprar tudo, etc. Você não está preocupado com o ecossistema, você não está preocupado com preservar nada. Então, muitas vezes a gente coloca o grau de escolaridade como uma condição, uma premissa básica para você ter uma capacidade de você estar preservando, ter uma atitude ecológica diferente. Nem sempre isso é verdadeiro, tá? Embora pode ser verdadeiro em alguns casos. Então, o índio ele tem essa condição, né? Porque ele precisa disso, tá? Então, nós temos que ter essa visão com relação às ciências de uma forma geral. E seguindo aí que nós estávamos falando, quando nós falamos aqui de estrutura celular, vocês estão vendo aí, tá? Então, nós temos, que eu falei para vocês de manhã, 2 tipos de células, células simples e células mais complexas, tá? Então, as procarióticas, o que eu vou ter na célula procarióticas? Então, eu tenho os ribossomos no citoplasma disperso. A gente vai falar muito sobre isso ao longo das aulas. Esses ribossomos, eles têm a capacidade de produzir, fabricar proteínas, tá? Portanto, eles atuam na síntese proteica daquela célula bacteriana que está provocando uma infecção na sua garganta. Está com a garganta doendo. Essa infecção pode ser viral. Quando é viral, você não toma antibiótico. Quando é bacteriano, o médico pode prescrever, se ele achar assim necessário, o antibiótico, tá? Só bactéria que responde, na verdade, antibiótico. Vírus não responde, tá? Então, Zé, eu tenho uma bactéria aqui, ó. Bom, essa bactéria, cada bactéria dessa, embora você possa ter uma colônia, várias bactérias agregadas, cada bactéria dessas tem uma célula única, unicelular. Essa célula é revestida por uma parede celular. Depois, logo em seguida, vem uma membrana, que a gente chama de membrana citoplasmática, tá? E logo em seguida ali você tem o material genético dela disperso no citoplasma da célula e com as pontinhas ali, ó, os pingos, que são, na verdade, os ribossomos livres para ela sintetizar proteínas. Zé, então eu vou analisar a estrutura celular. Então a biologia, ela tem a capacidade de analisar a estrutura celular a partir do quê? Então nós temos todos os instrumentos pautados, muitas vezes no que nós chamamos de microscopia, tá? Então, pela estrutura celular, dá para você ter a noção de como o indivíduo ele tem a capacidade de se manter vivo. Como o indivíduo nasce, como o indivíduo cresce, como o indivíduo se reproduz e como o indivíduo ele encerra seu ciclo vital. E ao encerrar o ciclo vital, então você tem então a morte, tá? Então aqui você tem um detalhe legal, um detalhe interessante, quando a gente fala de nascer, crescer, reproduzir e morrer, o ciclo, né? O ciclo da vida, você tem um detalhe interessante, porque a célula é a menor unidade que nós temos que pode manifestar a vida, tá? Então, a biologia clássica, ela entende que um ser vivo, ele deve ter células. Então, essa é a premissa da biologia clássica. Um ser vivo, ele tem que ter a unidade menor para a vida. Qual que é a unidade menor para a vida? A unidade menor para a vida é a célula. Zé, então, cada célula sua tem um metabolismo próprio. Cada agrupamento de células configura o seu tecido que tem um metabolismo próprio. Ele consegue respirar, ele consegue sintetizar proteína, ele consegue armazenar substâncias produzidas pela célula, ele consegue transportar substâncias dentro da célula. Então, cada unidade dessa, que a gente chama de célula, então, ela estabelece um princípio vital que consegue nascer, crescer, reproduzir, e quando ela está velha, ela morre e é substituída, essa célula. Tá? Então, a célula é a unidade fundamental da vida. E essa célula, cada célula, uma célula agora saindo da célula, tanto faz a célula procariótica e entrando na célula eucariótica, você tem uma célula mais complexa, onde você tem, como eu disse de manhã, núcleo definido,
para uma membrana, você tem o material genético, se for a célula animal, bem no núcleo da célula, mas ali você tem complexo de Golgi, lisossoma, retículos endoplasmáticos, tá? Na célula vegetal você tem um cloroplasto, na célula vegetal e animal você tem a mitocôndria. A gente vai estudar todos esses organóides, e essas células, elas são muito interessantes porque elas representam a unidade vital dos indivíduos, tá? Ah, tem o centríolo, Zé, que vai ajudar na divisão da célula? Sim, vai ajudar na divisão da célula. Se a célula ela contém tudo aquilo que o indivíduo ele precisa para ele sobreviver, então aquilo que nós falamos de manhã. Você pode ter indivíduos que são considerados indivíduos vivos como a única célula. Nesse caso, nós temos, então, o exemplo clássico das bactérias. Só tem uma célula, tá? E é um indivíduo. O protozoário, por exemplo, que é uma célula eucariótica, só tem uma célula e é um indivíduo. A bactéria, que é uma célula procariótica, tá? Só tem uma célula e é um indivíduo. Oi. O que é uma célula procariótica e eucariótica mesmo? Então, ó, célula procariótica... Núcleo, né? Isso. Está muito pautada, quando a gente fala aí, da membrana que delimita o núcleo da célula, onde está o material genético, onde está o DNA. Então, uma célula é procariótica quando todo o material genético ele não está no núcleo da célula revestido por essa membrana. Então, o DNA, o material genético dessa célula, está ali disperso no citoplasma da célula, ou no citosol, que é a mesma coisa, tá? Quando você tem uma célula eucariótica, ou de um eucarionte, tanto faz o nome, depois a gente vai ver a foto, etc. Tal. Aí, se for uma célula animal, você vê claramente no núcleo da célula, você vê o núcleo bem definido, e no centro da célula fica o material genético. Tá? Você tem o núcleo e o nucleolo. Aí você tem, em volta do núcleo, você tem uma proteção. Essa proteção é a membrana que a gente chama de carioteca. Então, a palavra eu, vocês guardam bem isso já, vai guardando esses detalhezinhos. Na biologia, toda vez que a gente usar eu, significa verdadeiro. A palavra eucários, cários, significa membrana que reveste o núcleo. Então, quando você fala eucarionte, tá? Significa que você tem uma membrana verdadeira em volta do núcleo. Quando você fala... Como é que chama essa membrana mesmo? Carioteca? É carioteca. Aí vem de cários, que é a membrana, né? Aí é carioteca, exatamente. Aí quando você não tem essa membrana, ela está para ser formada, aí você usa a expressão procarió, ou procariótica, ou procarionte, tanto faz. Então é procarioteca, mas ainda ela não se formou. Ela vai se formar apenas nos indivíduos verdadeiros, que têm a membrana verdadeira, tá? Então, na célula procariótica de uma bactéria, você não tem a definição central do núcleo, todo o material genético está disperso no citoplasma. Na célula eucariótica, o núcleo de uma célula animal, por exemplo, ele está mais na região central, revestido por essa membrana que é a carioteca. Então, aqui, olha, tanto faz a célula pró quanto a célula eucariótica. Nós temos indivíduos celulares, tá? Se são indivíduos celulares, eles têm essa capacidade, então, de nascer, crescer, reproduzir e morrer, tá? Agora uma perguntinha. E os vírus, hein, Zé? Nós falamos tanto hoje do SARS-CoV-2, né, que é o vírus que provoca a Covid. A pergunta é, os vírus são seres vivos? Os vírus são seres vivos? A primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte, os vírus têm células ou são seres mais simples do que as células? Então, primeira pergunta para você pensar, tá? Algum lugar na sua vida aí vocês estudaram alguma coisa, ainda que tenha sido, talvez, bem superficial, mais lá atrás, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma aula relacionando aí vírus ou viroses, doenças, né? Falou sobre febre amarela, sobre dengue, sobre chikungunya, sobre zika vírus, né? Enfim, tem várias doenças, herpes, tá? Que você transmite aí por virose, catapora, também conhecida como varicela, né? Tem aquela doença que transmite pelo beijo, né? Que você transmite pelo beijo, pela saliva,
que passa de uma pessoa para outra, que é a mononucleose, tá? Então, são doenças virais, doenças provocadas por vírus. Agora, a pergunta é, os vírus são seres vivos? Aí, se você parar e pensar, falar assim, Zé, olha, o vírus, ele tem a capacidade de nascer, crescer e se reproduzir. E ele também pode morrer. Isso aqui não é o pré-requisito para eu definir um ser vivo? Eu acho que sim. Mas é meio Então, confuso eu pensar nisso, porque você disse que para ter um princípio básico da vida precisa de célula. E se eu não me engano, o vírus é um ser acelular. Então, se ele não tem célula, como ele tem vida? Mas eu sei que ele tem vida, porque. Sei lá por quê, mas eu sei que ele tem vida. então vamos chegar numa conclusão. Tudo que você falou é verdade. O vírus é um indivíduo acelular, ou seja, não tem célula. Ah, mas se para ter célula, se para ter vida tem que ter célula, como é que o vírus então é um ser vivo? Aí a biologia responde de duas formas. Primeiro, a resposta da biologia clássica. A biologia clássica diz assim: os vírus não são seres vivos. Essa é a biologia clássica. Eles vão dizer assim, por quê? Porque os vírus são, vamos dizer assim, são estruturas, são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso, Zé? Se o vírus está fora da célula, ele não consegue nascer, entre aspas, ele não consegue crescer e ele não consegue se reproduzir, tá? Se ele estiver fora da célula. Então, para o vírus se manifestar, ele precisa de uma célula viva. Por isso que o vírus, ele utiliza, por exemplo, o vírus da Covid, vai nos utilizar como hospedeiro, porque ele vai penetrar na nossa célula, ele vai crescer ali, ele vai se reproduzir, tá? E vai provocar uma série de problemas no nosso corpo. Mas sem uma célula, ele não sobrevive. Então, a biologia clássica diz assim, como eles são seres que não têm células, e são seres que são parasitas de células, e sem células eles ficam inertes na natureza, ficam parados e não conseguem sobreviver, tá? Ficam lá estáticos, então eles não são seres vivos. Essa é a biologia clássica. A biologia moderna, que é conhecida como uma biologia mais contemporânea, vários cientistas defendem que os vírus são capazes de se multiplicar, de crescer, etc. Depois também eles morrem. Eles são capazes, então, de manifestar vida. Não interessa que essa vida é manifestada dentro de uma célula, mas eles têm essa capacidade de manifestar vida. Se eles têm essa capacidade de manifestar vida, a biologia moderna e contemporânea diz assim, os vírus são seres vivos também. Tanto que eles querem criar um super reino só para os vírus, conhecido como domínio também, tá? Eles pensam nisso hoje. Mas é muito comum você se deparar com material apostilado, etc., tal, que ele vai seguir do SAS, se fosse do Objetivo ou qualquer outro material, ele vai seguir, muitas vezes, os conceitos da biologia clássica, que, para ser considerado um ser vivo, ele tem que respeitar a teoria celular, tem que ter célula, tá? Mas não é errado também aqueles que pensam que são seres vivos. Porque, embora ele tenha uma cápsula, na maioria das vezes, e dentro dessa cápsula você tem ali um material genético, que pode ser tanto o DNA quanto o RNA viral, ou os dois em alguns casos, você tem a capacidade dele manifestar vida quando ele está parasitando o indivíduo. Então, não é errado, depende da visão, tá, que o indivíduo tem. Então, a biologia ela é interessante, que ela fornece aquilo que nós chamamos de perspectivas distintas. Então, por isso que até coloquei o nome dessa aula para vocês como perspectivas biológicas. Então, você pode ter a visão diferente para o mesmo tipo de assunto. Isso é legal porque isso acaba aqui enriquecendo o debate que você propõe, tá? Então, aquilo que você fala, é vida, o outro fala, não é vida, ambos têm razão para achar que é vida e que não é vida. Oi. Mas qual que é a tua opinião sobre o vírus? É vida ou não, na tua opinião? Não, eu sou mais na biologia moderna. Para mim, já passou da hora de considerar, tá, os vírus como seres vivos, certo? Não vejo assim, embora ele não tenha uma célula, ele, dentro da célula, ele consegue se multiplicar.
Eu vou até antes. Não precisa ser vírus, não. Vocês já ouviram falar do mal da vaca louca? Uma doença que é muito comum na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, que depois que você diagnostica a doença, você tem, no máximo, 6 meses de vida, não tem medicação que resolve, você morre em 6 meses. Teu cérebro é degenerado, acaba, pá, e você vai morrer. Já ouviu falar dessa doença? Mal da vaca louca? Ou não? Não, nunca ouvi falar, não. Eu já ouvi, mas muito pouco. Então, essa doença, vocês devem ter ouvido, né, em algum local da vida de vocês, ela é provocada por frações que nós chamamos de proteínas infecciosas. Essas proteínas infecciosas aqui, ó, só para você ter uma noção, o nome delas, vou até escrever aqui para vocês, ó, é isso aqui, ó, depois você pode até dar uma pesquisadinha sobre isso aqui, só para você ver, tá? Prions, e essa doença, que é o mal da vaca louca, que na verdade ela é conhecida como encefalopatia, problema na cabeça, no encéfalo, espongiforme, ó, bovina, tá? O cérebro vai ficar como se fosse uma esponja, o indivíduo vai perdendo a coordenação motora até morrer, tá? Essa doença é interessante que é provocada por esses prions aqui, ó. A palavra prions é um ser que ele é mais simples do que um vírus. Isso aqui, inclusive, na biologia, a gente chama isso aqui de partículas, vou colocar o nome aqui, partículas subvirais, está abaixo do vírus, tá? Subvirais. Bom, Zé, o que ela faz? Só para você entender como é que funciona. Então, prions são partículas subvirais, tá? Ou proteínas infecciosas. O grande problema é que, assim, às vezes cai em questão de vestibular, isso já caiu na questão de Unicamp aberta, perguntando assim, os prions são ou não seres vivos? Aí você teria duas respostas nesse caso. Você não sabe o que o examinador está pedindo, então a resposta plausível é, bom, primeiro, se ele consegue se multiplicar, se ele consegue crescer e se multiplicar, tá, dentro de uma célula, de forma autônoma, ele deve ser considerado um ser vivo, segundo o conceito da biologia moderna. Agora, como ele consegue fazer isso somente na condição de parasita de uma célula, ele pretende, então, usar uma célula como local para ele parasitar, então ele não pode ser considerado um ser vivo porque ele não tem célula segundo a biologia clássica. Então a resposta é assim. Porque você não sabe, o cara que vai corrigir a tua prova, você não sabe qual que é a posição dele. Agora, sabe que defende, você não tem que responder de acordo com a minha posição, nesse caso. Aí você tem que responder de acordo com a posição da biologia. E a biologia tem duas respostas, você tem que apresentar Mas, José, as a duas biologia, respostas. o ponto de vista da biologia clássica está parecendo o pensamento de Aristóteles, que era só 4 elementos que formavam a matéria, mas isso é um pensamento limitado, porque não necessariamente só a célula que pode originar a vida, pode ser outras coisas também. Então, meu pensamento é parecido com esse. Eu acho que a biologia clássica, embora a importância dela em todos os setores, ela restringe muito a abrangência dos conceitos acerca daquilo que pode ser vida. Tá? Exatamente por isso que eu vejo, por exemplo, um prion, para mim, é um ser vivo. Se ele tem essa capacidade, não interessa se é dentro da célula, se é fora, mas se ele tem a capacidade dentro da célula de se multiplicar, ele é um ser vivo. Né? Então, assim, é um ser vivo, mas que ele precisa de uma célula. Esse prion aqui, ó, como é que você consome ele? Quando você come carne bovina mal passada, tá? Então é a tenise? E o boi, não, aí tem a tenise também, mas aí a tenise você tem um plateuminto, né? Da classe cestódio, aí você tem a tênia saginata, que é a tênia do boi, tá? Que é diferente da tenise do porco, que quando você come carne mal passada, você tem a tênia solium, né? E nesse caso da tênia solium, quando você não come a carne, mas você toma água contaminada com os ovos da tênia, aí ela pode, da tênia do porco, ela pode ir para a cabeça e provocar neurocisticercose cerebral, né? E tem muita gente que tem dor de cabeça aí, ó, há muito tempo, nessa região nossa aqui, sul de Minas, essa região aqui de Ribeirão, aqui, que pega mais o Nordeste de São Paulo, tem muita gente contaminada que tem neurocisticerco no cérebro e nem sabe, tá? Às vezes minha mãe morre de dor de cabeça todo dia. Não, ter dor de cabeça, mulher principalmente, às vezes tem a questão hormonal, etc, tal, tem dor de cabeça e tal.
Mas aqui a gente fala, vai num neurologista, de repente você tem uma dor de cabeça sistemática, vai um neurologista, às vezes ele vai pedir uma tomo, né, uma ressonância da cabeça, e às vezes vai descobrir a origem. E na maioria das vezes, se a pessoa tem neurocisticercose, na maioria das vezes, teu próprio sistema imunitário, ele calcificou, e está calcificado ali, ó. Como é que o médico ele enxerga? Ele vê, por exemplo, no exame, quando está mais escuro, quer dizer que está morto ali, ó. Só que dá sequela que fica com essa dor. Agora, se tiver meio branquinho, tá? Ou a tênia tiver meio branquinha, né? A fase larval dela, a larva da tênia, aí significa que o indivíduo, às vezes, vai ter que tomar uma série de medicações para calcificar. Mas vai resolver o problema também. Não é nada demais, tá? Mas, às vezes, você tem que descobrir. Tem gente que tem cefaleia, que é dor de cabeça crônica. Não tem uma explicação muito plausível, tá? A pessoa vive com essa dor de cabeça mesmo, vira e mexe. Tem pessoas que tensão emocional, às vezes, fica nervosa com alguma coisa, fica ansiosa com alguma coisa, dá dor de cabeça. Tem aluno que tem muita dor de cabeça, às vezes, antes da prova ou depois da prova, porque foi mal na prova, tá? Ou fica inseguro. Então, isso é natural do ser humano, você convive com isso. Tem gente que quase não tem histórico de cefaleia, de dor de cabeça. Mas esse caso do Plinio aqui, ele é interessante que, nesse caso, você come a carne mal cozida e, na verdade, essa carne está contaminada, tá? Com essas partículas subvirais. Aí, o que vai acontecer? Essas partículas subvirais, elas têm especial afinidade para o nosso tecido nervoso, e depois que ela agrupou no tecido nervoso, aí é aquele abraço, tá? Ele vai para a região da massa encefálica, ele vai atuar na massa encefálica, ele vai provocar a neurodegeneração e vai levar até a morte. Agora, uma notícia boa que eu tenho para vocês. No Brasil, nós tivemos 3 casos de suspeitas aqui, mas aqui no Brasil nós não temos problemas com essas doenças aqui, os prions, tá? O mal da vaca louca. Nós não temos problema, pelo menos isso. Né? Por que nós não temos? Porque o gado nosso aqui é tratado, nossa pecuária é tratada com material verde, com material vegetal, tá? Então, ele dificilmente ele vai se contaminar com proteína. Aliás, se for só proteína vegetal, não tem como ele se contaminar. Por quê? Essa proteína que transmite o prion é proteína de origem animal. Quando você pega Estados Unidos, quando você pega Canadá e grande parte da Europa, o grande lobby que eles têm lá é a indústria, tá? De farinha de osso. Então, é muito comum eles tratarem do gado com farinha de osso. Aí você pega um gado contaminado, aqueles ossos que às vezes, não sei se você já viu, passa o caminhão perto, você não aguenta o cheiro, sabe aqueles ossos lá que você deve ter pego isso aí, ou atrás de um caminhão desse aí na rodovia, que é os ossos carregando, que passam nos açougues, coletando os ossos, que aí eles colocam tudo lá dentro, fica aquele cheiro terrível, de carniça mesmo, certo? Esses ossos, eles são reutilizados para fazer a farinha de osso, tá? E você faz a farinha de osso e depois essa farinha de osso é dada para o animal mesmo, para o animal comer, tá? Como se fosse misturado ao sal, ele lambe aquilo e se tiver contaminado, ele contrai a doença. Como aqui no Brasil a gente não costuma tratar com farinha de osso, trata mais com origem vegetal, nós não temos esse problema. Agora, só uma perguntinha para vocês, aproveitando aqueles ossos, com que é feita a farinha de osso. Aqueles ossos lá, eles são utilizados para nutrição humana? Você come esses ossos aí de certa forma? O que vocês acham? Ó, eu jogo que chama Minecraft. Lá tem bone meal, que é praticamente farinha de osso. E naquilo você usa para colocar na plantação que você come. Então, se fizer sentido, você come em vegetal que é como se fosse adubo. Mas eu acho Sim, que tudo não. bem. Você pode usar assim como adubo, sim. Agora eu pergunto, e você comer diretamente alguma coisa proveniente daquele osso, será que existe isso ou não? Ó, eu não sei responder essa pergunta, mas eu espero que não. Tá bom. Então eu vou falar para vocês. Eu vou responder para vocês então. Todos já passaram perto daqueles caminhões aí que eu estou falando, que está carregando ossos? Vocês conhecem aqueles caminhões que são abertos na lateral? Quando passa perto, assim, tá aquele cheiro totalmente desagradável, aquela coisa que material em putrefação mesmo, material podre. Vocês nunca viram? Tá, então eu
Eu não quero que vocês deixem de comer, não, viu? Só vou avisar. Quem já comeu aí geleia de mocotó? É muito bom, eu como sempre. Eu adoro. Era, né? Pois é. Sabe a geleia de mocotó? De mocotó? Sabe aquela geleia? Você sabe como é que ela é feita? Com osso. Né, osso? Quando meus pais foram me falar só depois que eu tinha comido, só que eu achei muito gostoso continuar. Não, mas assim, você vai perguntar, mas é sujo? Não, é sujo, foi purificado, óbvio. Só que esses ossos aí, sabe esses ossos que eu tô falando? Que é usado para fazer farinha? Dentro do osso, você tem duas medulas. Você tem a medula amarela e a medula vermelha, né? A medula vermelha, ela fabrica o nosso sangue, que é o tecido mieloide linfóide, né? Que a gente chama de tecido hematopoético, né? Que fabrica o sangue, fabrica os eritrócitos ou hemácias, os leucócitos e os trombócitos, que são as plaquetas. E você tem a medula amarela, que serve para nutrir também os ossos, que é um tipo de tecido conjuntivo. Essa medula amarela, que está dentro dos ossos do boi, quando você ferve aqueles ossos e libera essa medula amarela é utilizada para fazer a geleia de mocotó. Que delícia. É ela que vocês comem como geleia de mocotó. Que gostoso. Quem come gelatina aí? Eu como. Hoje mesmo eu comi. Não, quem não come gelatina? Eu como. Eu não comi geleia de mocotó, mas eu como gelatina. Gelatina todo mundo come. Agora eu pergunto para vocês assim, gelatina é feita do quê? Eu acho que ela é feita tipo com pozinho de chifre de boi ou alguma coisa do tipo. Eu não tenho certeza do que é. Então, mas é de origem animal, certo? Cartilagem? Eu jurava. Eu também achava que era cartilagem, mas porque minha mãe falou. Não é bem a cartilagem, mas do que ela é feita? A gelatina, ela é rica em quê? Vamos falar assim, que vai ficar mais fácil vocês. Colágeno. Colágeno, isso. Nós temos duas proteínas essenciais na nossa pele. Por exemplo, tanto homem quanto mulher o processo é mais acelerado, no caso da mulher, porque depois vem a menopausa. Depois dos 40, a mulher quase não sintetiza mais o colágeno e nem a elastina, tá? Por isso que a pele, após os 40, ela tende a ter uma facilidade maior de enrugar, porque a proteína que estabelece maior elasticidade na pele, tá? É o colágeno. Vocês que estão novinhos ainda, vocês têm colágeno de sobra, mas a síntese de colágeno nossa, ela não é durante toda a vida. Os homens também apresentam uma redução na síntese de colágeno, porém é um pouco menor do que as mulheres após os 40. A mulher tem um processo mais acelerado, depois dos 40, com relação à síntese do colágeno. Então, presta atenção, se o colágeno é bastante presente na segunda camada da nossa pele, depois da epiderme você tem a derme, tá? Eu pergunto para vocês o seguinte, aonde está o colágeno, então, no animal? Onde você vai? Na derme do boi? Exatamente. Na derme do animal? Isso, na pele, na derme do boi, na parte mais adentrando aqui a parte mais profunda da pele. Então, quando a gente come gelatina, tecnicamente a gente está comendo pele de boi. Isso, você está comendo o boi ralado, o tegumento do boi ralado, tecnicamente. Então, quando eles matam o boi, então eles não só aproveitam a carne, aproveitam o osso, a pele. Tudo, aproveita tudo. Caraca. Olha só, calma aí, que tem um problema também. Tem um outro problema. Vamos lá. Guarda bem que você falou, aproveita aí, vamos chegar. Aproveita tudo. Eu vou explicar para vocês por quê. Então, olha só, a gelatina, Zé, tem um problema. Alguém já viu berne aí? Alguém já teve berne? Sabe quando a mosca senta? Nunca vi. Já teve. Vocês já viram isso? Se vocês não viram... Eu já vi em reportagem. Já viu reportagem? Já viu algum vídeo que tá... A mosca senta, coloca os ovinhos, né? Aí os ovinhos... uma mosca verde, né? Isso, eclodem, a mosca berneira, que é aquela meio verde, tem azulado. Aí coloca os ovinhos, bicheira no ouvido de cachorro, já ouviu aquilo? Aquelas bicheiras? Aí o cachorro tá liberando uma secreção, aí a mosca senta, coloca os ovos, aí começa a sair aqueles bichos, né? Que são larvas, na verdade. Aí coloca, aí ele penetra ali a larva, e aquela larva às vezes fica até peluda. O boi, muitas vezes, tem muitas larvas dessa do tegumento, tá? Não, pelo amor de Deus, eles aproveitam que a larva que o boi tem.
Tem. O berne, quando você usa a ivermectina, que é o Ivomec no boi, qual que é um dos objetivos? Se eu usar a ivermectina, você quer matar ali aquela larva. É muito comum na carne do boi você ter bernes, tá? E, principalmente se não tratar. Aí quando você, lógico, quando você vai fazer a gelatina, quando você vai subtrair o tegumento do boi, muitas vezes não dá para você separar os bernes, entende? Aí rala tudo junto, mas não faz mal não. Rala tudo junto e você acaba que comendo também na hora de fazer a gelatina. Vai junto no tegumento, entendeu? Faz parte da vida. Outra perguntinha para vocês. Aproveitando, aproveita tudo. Tudo. Será que aproveita tudo mesmo do boi? Tudo aquilo que é do boi, agora você vai pensar aí, tudo aquilo que tem sebo, que tem muita gordura, tal, que não dá para ser vendido no açougue, que ninguém vai chegar no açougue e vai pedir para levar, né? O cara vai... eu esqueci o nome do prato. O cara faz com testículo do boi. Testículo. Sai fora. Testículo do boi. Agora, eu esqueci aqui o nome, é um prato na culinária, depois vocês colocam no Google aí. Mas eles também usam o testículo do boi para fazer um negocinho de cowboy, que eles falam, né? Que isso, tem também. Tem uma cordinha. Tem, eu sei que tem um prato que você usa. Isso, usa o testículo. Eu esqueci o nome do prato, o nome. Mas, enfim, tudo que você imaginar no boi que você não aproveita aparentemente no açougue, que ninguém vai chegar ali para comprar, não sei que vai comprar para dar para o cãozinho dele ou algo do gênero, aí você fala assim, eles vão perder? Não vão perder, tá? Por que não vão perder? Aquilo ali é moído, ou o cara faz linguiça, ou na indústria maior, ele vai fazer... Com o que você acha que é feito mortadela? O que vocês acham que é feito mortadela? Mortadela, não sei, presunto é do... presunto já é mais carne suína, né? Carne de porco. E a mortadela? Não é o testículo do boi, não, né, Zé? A mortadela... Não é carne de cavalo? Não. Isso aí o pessoal criou uma lenda que era carne de cavalo, mas não é, não. É carne bovina mesmo, tá? A mortadela, tudo que você imaginar, a mortadela de má qualidade, tem algumas mortadelas que são de boa qualidade. Aí, como é que eu sei que é de boa qualidade? A marca que você vai comprar. Quando você vai comprar uma marca que é muito baratinha, né? Não, nem sempre o que é barato é má qualidade, mas quando é muito baratinha, que é coisa assim, você fica meio, né? Então, você já compra marca mais consagrada, sei lá, você vai lá, tem Sadia, tem Perdigão, sempre você... Zé, eu gosto muito de mortadela. Legal, eu também gosto, né? Mas aí, como é que é feita, na maioria das vezes? O processo de produção da mortadela. Você vai fazer a moagem, tá? Mortadela e salsicha agora. Mesma coisa, viu? Não muda nada. Você vai moer tudo aquilo que no açougue não é aproveitado. Você não vai vender. Então, Zé, eu posso ter ali pênis do boi, vagina da vaca, o saco escrotal do boi, com os testículos, etc. Tal. Moeu tudo aquilo. E agora, o que virou? Virou carne moída. Mortadela. Virou carne moída. O que eles vão misturar no meio ali? Mistura muita farinha, principalmente a salsicha, é tudo isso, e muita farinha misturada. Tá? Mistura muita farinha mesmo, farinha, normal. Aí eles colocam, na mortadela agora, exclusivamente, eles colocam aquelas marcas brancas dela, são toucinho, né? Gordura mesmo do porco, o toucinho do porco ali, tá? Sólida, é uma gordura que a gente chama de gordura saturada, né? Coloca no meio, faz a compressa, faz aqueles tubinhos lá, é a mortadela. É isso aí. E muito tempero, né? Não mais mortadela nem salsicha. Não é para você deixar de comer. É que eu tô falando. Você vai comer alguma mortadela ou alguma salsicha, pede a marca boa. Porque Mas aí com a marca boa muda o processo de fabricação? Normalmente, quando a marca é de primeira, né? Eles não usam só esses resíduos da carne, não. Usa carne melhor também. Por isso que ela vai ter um custo um pouco maior. Tá? De qualquer forma, a mortadela é mais barata. Sabe aqueles nuggets de frango? Sei. Os nuggets. Então, o nugget, tudo aquilo que não dá para você comercializar no frango, de carne e tal, eles moem aquilo lá e faz o nuggets. Aí você fala, Zé, mas é gostoso, tal. Isso aí faz mal à saúde, Zé?
Não faz mal, isso aí é liberado pela Anvisa, é protocolado. E por isso, eles moem o quê para fazer o nuggets? Você fala da ave, fazer o nugget? É. Da ave, tudo aquilo do frango que você não utiliza, tá? A parte interna dele, ele moe tudo. É a mesma coisa que a limpeza moe tudo. frango. Até os órgãos? O saculiforme da ave é moído. Tá? Até os órgãos? Até os órgãos? Moe, vai fígado, do coisa, vai tudo junto. Nossa senhora, que delícia. Porque é o seguinte, não tem prejuízo, entende? Não vai ter, só não aproveita, como se diz, a pena. Né? O resto... Meu Deus, a gente come muita coisa sem saber. Não, mas sabendo, tudo vai assim, ó, preço e marca, tá? Preço e marca. Se você sabe o preço, que o preço é um pouquinho mais caro do que os outros, e você vê a marca, que é uma marca boa, tranquilo, tá? Agora, aquilo que a gente fala, eu tomo tudo que você for analisar, você tem um grau de pureza aí que fica deficitário mesmo, que é complicado. O leite. Eu gosto de leite caixinhas, mas o leite caixinha é tirado na mão, pô. A maioria do leite caixinha é leite tipo C. Então é o seguinte, Zé, e quando eu compro o leite, que é se eu quero um leite mais limpo, com maior qualidade, com menos teor de bactéria, eu vou tentar tomar o leite... O melhor de saquinho, né? De saquinho é melhor, porque aí você tem máquinas que vão ordenhar a vaca. Não é tirado na mão. Porque o pessoal que tira o leite na mão, processo de ordenação manual, creio que muitos já viram aí, né? Às vezes o pessoal acorda muito cedinho para ordenhar a vaca, principalmente o pessoal mais idoso. Aí o pessoal, às vezes, fica limpando o nariz, assim, né? Aquela coisa lá, limpa o nariz e põe a mão ali entendeu? No úbere do boi, da vaca, né? Engorda. Então. Mas aí tem secreção nasal também, entendeu? Ele acaba de tirar o leite, às vezes aquele cigarro de palha, alguma coisa assim, ele acaba de tirar o leite, depois muitos têm medo de lavar a mão na água fria, porque senão vai dar um choque térmico, eles lavam a mão dentro do balde de leite. Entende? Então isso acontece. Agora, quando você pega leite tipo B, o leite pasteurizado, ele tem um processo que tem menor teor de bactéria dentro daquele leite, que é esse leite que você compra. Só que quando você compra o leite de saquinho, que a gente fala, lá tem tipo B e tem tipo C. O tipo C é mais barato, o tipo C é manual. O tipo B tem que ser com aquelas ordenhas mecânicas, que puxa o leite ali do útero da vaca. Meu tio tem aquelas máquinas lá. É um monte de... Isso, tem um monte que a gente chama de teteira, né? Coloca na teta da vaca para tirar o leite. E outra coisa, o melhor leite mesmo que você tem aqui em Alfenas, eu não sei se... Que Alfenas, eu acho, o único lugar que eu já vi uma vez foi lá no São Paulo, no supermercado de São Paulo. É o leite tipo A, mas ele vende pouco porque é caro. Ele vendendo uma garrafinha de vidro, certo? Aquele lá é top. Aquele é o melhor leite. Agora, esses leites de caixinha... O negócio é comprar C1000, que é o mais barato mesmo. Esse leite de caixinha é o tipo C. Só que o leite de caixinha ele tem muito conservante também, né? Os caras colocam muito citrato para conservar, porque imagina, o leite ele azeda em 3, 4 dias e está azedo. Imagina você manter um leite bom aí durante 4 meses, né? Dentro da caixinha. Minha tia avó, né? Ela não gosta de tomar leite de caixinha, ela só compra de saquinho por causa disso, porque ela fala que em poucos dias o leite estraga, e o de caixinha tem uma mágica aqui. Exatamente, tem uma mágica que ali você tem várias substâncias químicas ali como conservante, né? Se eu tiver que recomendar, recomendo saquinho também. Mas não que, eu tomo leite de caixinha, eu vou morrer por isso. Lógico que não. Então, você não pode ver. Se você for ver tudo que você come tem um certo problema, então você não come quase nada mais. Você vai parar de comer. Não tem jeito, entende? Então você tem que levar de boa. Quem gosta de Activia? Eu não tomo. Eu gosto, mas eu não tenho costume de tomar muito. Você sabia que a Activia não pode ser comercializado na Europa, nem em país do primeiro mundo não pode ser comercializado? Por quê? Porque o Activia, essas bactérias são boas sim para o intestino, mas aquelas bactérias que você ingere com Activia, a reprodução delas é feita em fezes de mamíferos. Pode ser humana, pode ser de cavalo, de boi, não interessa. Mas ela tem que ter as fezes ali para se reproduzir. Depois você tira a bactéria,
purifica as bactérias, coloca no fermentado e você toma. Simples assim. Mas pelo menos eles purificam, né? Não, todos, isso que eu falei para vocês, tudo tem certificado da Anvisa, liberando o produto, só que aqui no específico Brasil, na Europa já não aceito, tá? Então, assim, é muito complicado, né? A gente ficar também fazendo charminho para tudo também, a gente não vai comer nada, vai morrer. Então, engole e depois a gente pensa aqui como é que é o esquema. Fazer o quê? Eu tô quase infartando aqui. Eu acabei de comer gelatina e comi nuggets no almoço. Não, mas o que tem? Garanto que tô quase infartando aqui. Ó, a gelatina que você comeu foi de ótima qualidade e o nugget que você comeu também foi de ótima qualidade. Você comeu ali nugget da Sadia, Perdigão, essas marcas grandes aí que vocês conhecem, tá? Sem problema. Você acha que eu sei disso tudo? Você acha que eu deixo comer? Eu como normal. E daí? Enfim, né? Só foi se a gente for ver tudo isso aí, a gente não come nada. Não tem jeito. Você vai deixar de tomar leite por isso? Não, toma leite. Só que a partir de hoje, procura, assim, se você não sabia, agora sabe, você tem uma perspectiva sanitária melhor, procura as boas marcas, que você vai ver que não tem tanta diferença. Você fala assim, Zé, eu fui lá comprar um leite fermentado, sei lá, tinha da Danone, tinha Itambé, tinha outra marca lá mais baratinha, mas eu vi que, tipo, Danone e Itambé tem mais ou menos o mesmo preço. Aí tinha uma marca mais barata lá, naquelas garrafinhas, que vocês têm que tomar leite para vocês, é fundamental para o desenvolvimento de vocês em todos os setores, ou Danone, essas coisas. Aí tinha uma outra marca lá que era quase 30%, 40% mais barata. Vai naquela, tá? Que é de melhor qualidade. Que o processo de produção dela é mais rigoroso. Pode ter certeza disso. Às vezes eu compro aqueles de litro, aqueles leite eu fermentado. gosto também, aqueles de 1,350, né? Uns grandões assim, né? Lá é legal. Então, aí você fala, Zé, você vai, o que eu vou levar? Do outro saquinho que seja, tem uma marca boa, então não tem problema. Olha só como é que é, para a gente finalizar aqui, olha como é que é a célula procariótica aqui, ó. Só para você ver aqui agora, ó. Tá vendo que eu falei para vocês? Olha o material genético dela aqui, ó. Não tem aquela membraninha aqui que delimita o núcleo dela, ó. Tá vendo? Ó, aqui eu tenho o citoplasma interno, essa célula procariótica, na aula que vem eu vou passar a célula eucariótica para vocês verem. Eu tenho aqui, ó, uma parede celular aqui que está em amarelo, ó. Essa parede celular aqui, ó, é um envelope que protege a célula. Logo abaixo da parede celular, que você está vendo o indicativo aí, ó, eu tenho essa membrana plasmática. Depois, na hora que você vai imprimir, vai sair tudo bonitinho. Se você imprimir, né, na impressora colorida, vai sair tudo destacado como está aqui, não vai mudar nada. Zé, para que serve esse flagelo aqui, ó? Serve para ele se movimentar, tá? Para a célula se movimentar, no caso aqui, pode ser uma célula de um protozoário, e nesse caso, uma célula bacteriana, que ele está indicando aqui, ó. O que você não tem, então? Você não tem a carioteca. Você não tem aqui aquela membrana que delimita o núcleo da célula. Zé, então o único, aliás, componente citoplasmático que eu tenho nessa célula são os ribossomos. Está aqui os ribossomos, ó. Zé, então tá aí os ribossomos, tá, ó. Os ribossomos servem para quê, Zé? Produzir proteínas para a célula, tá? Simples assim, fácil assim. Agora, só um detalhe. Zé, então é para a gente ficar sem comer de tudo, nada, viu? Esquece isso. É para aquilo que eu estou falando. Vocês têm que ter o conhecimento daquilo que é o dia a dia de vocês, o cotidiano de vocês, né? Então, você tem que conhecer. Então, vou deixar de comer? Não. Vou comer salsicha? Eu posso comer. Zé, eu não sei, eu vou lá comer como é que chama aqui? Hot dog, lá, um cachorro-quente. Eu vou lá comer um cachorro-quente, Zé. Como é que eu vou saber qual que é a salsicha que o cara usa para fazer o cachorro-quente? Como é que eu vou saber se ele usa salsicha mais barata, se ele usa salsicha mais cara? Então, assim, frequente bons locais. Normalmente, bons locais trabalham com bons produtos, né? Oi, pode falar. Teve até uma reportagenzinha lá que os caras... Chegou uns adultos lá e chegou numa salinha de aula das criancinhas bem pequenininhas, tipo, fundamental
bem, segundo ano e tal. Aí chegou e mostrou como é que era feito nugget, tudo. Mostrou todas essas coisas de ruim que mostra. Aí ele chegou no final e perguntou assim, quem que vai querer nuggets? Esperando que ninguém ia responder sim. Aí todo mundo falou que queria. Mas é criança, pô, criança não é que nem vocês, né? Criança não tem noção, criança não liga, não. Aí vocês já começam a ficar com um pouco de restrição, né? Fica pé atrás, vou comer um negócio de melhor qualidade. Mas criança não liga mesmo, não, nem escutou quem falou. Criança, se ofereceu ali, come, não tá nem aí, sem nenhum problema. Mas se a gente for ver tudo, é difícil, né? Então vai nos locais que você vê que é um local mais, tá? Quanto mais limpo, melhor, né? Porque se for um local bastante limpo, ele vai usar o material de melhor qualidade. Não é para deixar de comer, não, senão a gente não vai sobreviver, né? Se a gente for ver todos esses detalhes aí, não tem como. Pessoal, então vocês colocam para mim aí, vocês viram como é que funciona a presença, né? Eu coloquei só uma vez no grupo, então eu tenho todo o relatório de vocês. Quem está presente agora, por favor, coloque na frente do nome, só você escrever presente, que depois eu recebo aqui o relatório, tá? Aí você depois eu passo para o diário, tomo como presença, não tem erro, não tem problema, tá? Então, beleza. Até amanhã, né? Amanhã é 2 física, né? Isso, amanhã a gente tem 2 aulas de física, os 2 últimos horários.